Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, gente, para quem tá vindo aqui pela primeira vez, bom, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Assiste os outros vídeos, vou estar deixando tudo, o link abaixo aqui na descrição para você estar assistindo, tá bom? Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser falando um pouco sobre o meu relato de parto normal com epísio. Pra quem não sabe, a epísio, ela é aquele cortinho que dá, tá bom? Na passagem. Então, gente, o que acontece? Eu coloquei uns takezinhos pra vocês do dia, do vlog do dia, porém o áudio tá muito baixinho, a qualidade de vídeo é totalmente diferente dessa. Mas eu coloquei pra não ficar sem nada o vídeo, e eu acho que é bem mais legal ter o vídeo do dia, o vlog do dia. Então eu vou estar deixando passar e conforme for passando o vlog eu venho aqui e volto e esclareço para vocês sobre o dia. Oi galera, boa noite. Boa noite não, boa tarde, né? Porque ainda não é boa noite. Agora são 5h27 mais ou menos. E eu tô tendo contração. Comecei a marcar, tá mais ou menos de 5 minutos e 40, a diferença entre uma e outra. E eu decidi começar o vlog porque eu não sei se eu vou começar a entrar em trabalho de parto ou não, se hoje ou não, então eu não quis arriscar. O meu filho tá ali no carrinho, de 1 ano e 7 meses, ele tá ali no carrinho assistindo música, né, que ele gosta, vídeo de música. Então eu decidi começar a gravar o vlog. Quem sabe é hoje que a Hannah vem. Hoje eu tô fazendo 39 semanas. Oi galera, agora são, deixa eu ver aqui, 6h34. Tô tendo ainda, continuo tendo. Essas duas últimas que eu tive, elas foram um pouquinho mais fortes, já puxando pra trás na lombar. Mas ainda tá bem tranquilo, porque eu sei que vai piorar muito. Como eu tive meu primeiro filho, só que eu não tive parto normal, foi cesárea, mas eu cheguei a partos possíveis e tal. Então eu sei o que é. E não é fácil, então sei que tá começando. Oi galera, agora vai dar 10 horas da noite. Tô sentindo dor. Tá de 3 a 5 minutos, mas tá suportável ainda. E começando a ver uma agora. Oi galera, voltei. Agora são 11h30. Eu tô aqui tomando uma sopinha. Essas sopinhas prontas da Avon, sabe? Porque eu não jantei e caso eu entre em trabalho de parto, realmente eu preciso ter forças. Me arrependi amargamente de não ter conseguido comer na minha primeira gravidez. Fiquei 24 horas de trabalho de parto. Eu não comia, não bebia água, não dormi. Foi muito cansativo. E aí eu não tive força suficiente, né? Mas tô aqui, ó, com a sopinha. As dores estão vindo a cada 4 minutos agora. Mais forte em menos tempo. Meu marido tá dormindo. Foi dar uma descansada porque chegou cansado do serviço. O meu outro filho tá ali.
assistindo. E se eu ver que eu tô com a dor bem mais forte, eu não tô conseguindo tomar conta do pequeno, aí eu chamo meu marido. Então é isso, gente. Até daqui a pouco. Oi, galera. São 5h41 da manhã. As dores são bem mais intensas. Tá difícil até respirar. Não sei ainda por quanto tempo tá. Mas eu acredito que deve estar de 2 em 2 minutos. Eu já liguei pra minha mãe, ela tá vindo pra cá. Agora é só esperar. As contrações estão vindo de 2 em 2 minutos. Tô aproveitando pra mim aqui, ó. Pra minha alma tão bem mais forte, bem mais forte. Ai, nesse nervoso eu tenho que tentar passar aqui no dor. Oi, galera. Agora deve ser quase 9 horas da manhã. Já tô internada. Tô com mais ou menos 8 dedos de dilatação. E tá bem forte. Mas tá sendo forte também. Tô deitada, vocês estão me vendo assim. Daqui a pouco meu marido some aqui na sala de parto. Já tô na sala aqui. Mas eu tenho um pouquinho com medo das enfermeiras verem. Mas tô tremendo de frio. Daqui a pouco. Bom, para começar, como vocês viram, eu comecei a sentir as dores, na verdade, lá pelas 4 horas. Eu estava voltando do mercado e eu estava com o Dylan, que é o meu filho de 2 anos, que na época ele tinha 1 ano e 7, mais ou menos. E eu estava voltando do mercado e nisso eu comecei a sentir uma dorzinha no pé da barriga, mas como eu já estava com a barriga muito grande, eu imaginava que poderia ser do próprio peso da barriga. Eu tô olhando pra cá, gente, porque ela tá aqui do meu lado, tá? Então, se vocês ouvirem algum barulhinho, é ela. Então, eu achava que era do peso da barriga. E aí eu vim pra casa tal, e eu vi que aquela dor continuou, começou a persistir, eu vi que eu realmente estava entrando em trabalho de parto. Só que o meu tampão, ele já tinha saído, acho que 1 semana antes, se eu não me engano. 1 semana e meia antes. E eu comecei a sentir essas dores mesmo no dia 11 de junho. E ela nasceu no dia 12, tá? E aí eu falei pro meu marido, ó, acho que eu tô começando a sentir as contrações e tal. Ele falou, mas será que é contração mesmo? Eu falei, acredito que sim, né? Isso por WhatsApp. E aí foi passando a hora e eu vi que aquilo começou a realmente ter um tempo, né, de 5 em 5 minutos, mas eu sabia que aquela dor ainda não era legal eu estar indo pro hospital, porque eu sabia que eu ia acabar voltando. Porque na minha primeira gestação eu cheguei à parte expulsiva, eu tive os 10 dedos de dilatação, porém, como ele era muito grande, não conseguiu ter a passagem, né? E eu tive que fazer a cesárea. Então eu sabia da dor que eu ia passar. Então eu sabia que não adiantava eu ir. E aí eu decidi esperar para poder estar indo. E durante a madrugada eu vim pro sofá porque eu tava com uma alergia muito forte na última semana, que eu me coçava o corpo inteiro, que eu chegava 2 horas da manhã tomando banho. Então era uma coceira insuportável. Era o pé, era a planta do pé, era a mão todinha, entre os dedos. Eu ficava a noite inteira me coçando. Então eu fiquei a semana inteira sem dormir. Então eu vim pro sofá, tinha acabado de tomar um banho. E por causa da coceira, eu me sentia melhor no sofá, né? Porque deixava a TV ligada e tentava não ficar muito pensando, né, nisso. E aí eu acabei dormindo nessas contrações, porque eu vi que começou a dar um espaço de 2 horas. Eu falei, acho que não vou entrar em trabalho de parto.
E aí nisso, eu acordei com uma dor muito forte, que já foi 5 horas da manhã, como vocês puderam ver no vídeo. Então, eu falei assim, amor, ele tava dormindo, e eu falei assim pra ele, ó, amor, eu tô sentindo uma contração muito forte, já tive mais uma forte, e acho melhor eu tomar meu banho e chamar minha mãe pra cá. E aí, foi o que eu fiz. Assim que eu já tava entrando no banho, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, vem pra cá que eu tô tomando banho, eu vou me arrumar e eu vou pro hospital porque eu tô com dores fortes. E aí eu comecei a contar de novo. E aí começou a ficar de 2 em 2 minutos. Não teve espaço de, por exemplo, 2 minutos agora, depois 5, depois 2 de novo. Não, ficou de 2 em 2 minutos certinho. E aí eu parava, me maquiava, respirava e voltava de novo a me maquiar. E ficou assim até umas 7 horas da manhã, mais ou menos 7h20, foi o horário que a gente decidiu sair. E aí eu vi que no carro, conforme, acredito que pelo balanço do carro, as contrações elas começaram a demorar mais para passar. Então eu ficava em torno de 1 minuto e meio direto. Então eu já saía de uma contração e já entrava em outra. E aí o meu marido falou assim, mas você acha que você vai ser internada? Porque onde eu queria, que era no mesmo hospital onde eu tive meu primeiro filho, lá, na verdade, eu não poderia ser atendida porque eu sou de São Paulo, lá em São Caetano. E aí, eu fiquei com medo de ter que voltar, só que eu falei pra ele, não, amor, eu tô com tanta dor que eu não acredito que eu volte. É bem capaz que eu realmente fique lá. E aí ele falou, ai, amor, mas se a gente tem que voltar, vai ser viagem perdida e tal, né? E como eram amigos que estavam levando a gente também não podia, né, ir e voltar e depois ter que ir de novo, né? E aí eu falei, não, é certeza que eu vou ficar. E aí eu entrei no hospital, tinha acabado de, antes de eu sair, na verdade, da minha casa, eu tinha comido um café da manhã, porque eu não sabia quanto tempo ia estar em trabalho de parto, e eu imaginei que poderia ser bem demorado, né? Então eu procurei me alimentar. Só que nisso que eu cheguei no hospital, tipo, eu pus tudo pra fora. Sujou tudo. E aí ela falou assim, ó, vamos pro cardiotoco e depois... Não, vamos fazer primeiro o exame de toque e depois a gente vai pro cardiotoco. E nisso eu entrei pra esperar, né, a médica me chamar e tal, eu tava no banco sentada e aí eles viram que eu não tava aguentando de dor. Ela falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro pro cardiotoco, que até vocês viram aí, e aí em seguida a gente faz o exame de toque. E nisso fizeram o exame de toque, eu já tava com 6 para 7 dedos de dilatação, 6 e pouco para 7 dedos de dilatação. Ela falou, a gente vai te internar. Aí ela perguntou, por que você quer aqui nesse hospital? Aí eu peguei e falei que eu queria nesse hospital porque eu já tinha o meu primeiro filho e as experiências que eu tive nos outros hospitais antes de ter ele, eu senti muita dor e tal. E aí ela falou, tá bom. Aí ela preencheu os papéis e tal, eu assinei, coloquei a camisola, ela me deu uma camisola pra mim pôr. E aí ela falou assim, ó, a gente já vai te levar pra sala de parto, tá? Aí eu falei, tá bom. E aí eu fiquei lá, até gravei um pedacinho pra vocês, assim que eu cheguei lá, né? E aí eu falei pra ela, ó, tem como chamar meu marido? E nisso elas chamaram, ele subiu, enfim, ele entrou na sala e aí ela falou assim, olha, a gente vai estourar sua bolsa. E aí em seguida elas colocaram como se fosse uma bacia em forma, não lembro muito bem porque eu tava com tanta dor, mas eu acredito que era uma bacia em forma de U assim, que caiu o líquido ali dentro. Então ela encaixou por debaixo assim, né, do meu quadril e falou, ó, vou estourar sua bolsa. E nisso que ela estourou, eu não senti a dor dela estourando, mas eu senti depois as contrações vindo com muita força mesmo. E aí eu peguei e falei assim pra ela, ó, doutora, eu tô sentindo muita dor e tá me dando vontade de fazer força. Ela falou, então faz, porque daí ele vai encaixar certinho. Ela vai encaixar certinho. E nisso comecei a fazer força, porque já era uma força incontrolável. Eu apertava a mão do meu marido assim, ó. E era uma força que, se eu pudesse, eu fugia dali, sabe?
E aí eu comecei a fazer força, e o meu marido com medo, porque as médicas estavam no entra e sai da sala e ele ficou com medo até de acabar nascendo ali, eu fazendo força e não tem nenhuma médica pra pegar, né? E aí ele falou, amor, tenta controlar um pouquinho. Eu falei, amor, não dá, eu preciso fazer a força. E eu já acredito que eu já tava com 8 dedos. Não deu uns 10 minutos depois, ela voltou, ela falou assim, ó, você já tá com, se eu não me engano, 9 dedos e ela já tá praticamente encaixadinha só, tá? Só falta descer só mais um pouquinho. O colo do útero já tava bem molinho, né? Já tava bem molinho. E aí nisso ela pegou e falou assim, ó, daqui uns 15, meia hora eu volto aqui e faço mais um exame de toque. E nisso já vi que no próximo ela já viu que já tava com 10, foi muito rápido. E aí ela falou assim, ó, faz força. E aí começou a entrar um monte de estagiário, eu acho que devia ter uns 10 estagiários ali, mais ou menos, fora os enfermeiros, fora os profissionais. E aí eu falei, caramba, meu, poxa, tipo, um monte de gente, mas ao mesmo tempo, como eu tava com dor, eu tava um pouco me lixando pra quem tava ali. Eu só queria que a bebê nascesse logo, porque eu não tava aguentando de dor. E nisso, ela começou a falar, força, chuchu, força, chuchu. E aí eu peguei e comecei a fazer força. E aí ela pegou e falou assim, ó, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que fazer um cortezinho, porque pode acabar dilacerando e a recuperação vai demorar e tal. Aí eu peguei e falei pra ela, tem mesmo que cortar? Não tem mesmo como fazer o parto normal sem o corte? Ela falou assim, até tem, você quer? A gente respeita a tua vontade. Mas vai acontecer de dilacerar e a recuperação demorar um pouco mais. O corte ele é para poder direcionar aonde vai dilacerar, entendeu? Então ele não vai chegar tão perto do ânus, foi o que ela falou pra mim. Eu falei, então tá bom. A gente vai dar anestesia, você vai sentir a picadinha. E aí nisso eu senti realmente uma picada. Então, gente, voltei, minha pequena dormiu. E aí nisso, que ela aplicou mesmo a anestesia, eu senti aquela picada bem forte mesmo, né? E aí o corte em si eu não senti. E ela falou, ó, começa a fazer força que já tá quase coroando. E aí eu comecei a fazer força, só que a posição que eu tava, que era a maca, ela é reta assim, né? E ela tem uma leve inclinação aqui, entendeu? Só que aonde ele encaixa as pernas, você fica muito aqui embaixo, você não consegue ficar assim, você fica assim. Não sei se vocês conseguiram entender. Enfim, você acaba indo pro meio da maca, né? E fica aqui, ó. E aí, aquela posição tava muito ruim e eu falava pro Fê assim, amor, coloca a mão no meu pescoço, porque eu preciso ter um apoio na minha cabeça pra conseguir fazer força aqui, pra não concentrar força aqui no meu pescoço. E aí ele segurava. Só que nisso, eu fazia a força, ele falou, amor, você não tá fazendo força errada? Eu falei, não tô fazendo a força errada. Eu estou fazendo a força certa, porque eu lembro muito bem da força que eu fazia no primeiro parto. E aí eu lembro que eu peguei e meio que fiz assim, ó. Coloquei o cotovelo apoiado assim na maca, apoiei e virei um pouco de lado e fazia força, mesmo com as pernas abertas. E aí a enfermeira pegou e falou assim, não é melhor pegar o banquinho, que é um banquinho que ele também tem forma de U, né? E ter o parto sentado. Aí eles perguntavam assim pra mim, você quer ter o parto sentada? Você quer sentar lá no banquinho? Só que eu não tava mais preocupando com a bebê nascer, que eu não conseguia responder a nada. E aí ela pegou e falou assim, não, deixa, se ela tá conseguindo fazer nessa posição, deixa ela nessa posição. A médica mesmo, que tava à frente mesmo do parto. Falou, não, deixa, ela tá conseguindo fazer a força certa. Deixa então do jeito que ela achar melhor pra ela. E nisso eu peguei e comecei a fazer força. Eu não lembro quantas forças eu fiz. Eu sei que eu fiz muita força. E aí o Fê falou, amor, ela tá quase saindo, não desiste, não desiste. E eu pegava e fazia assim pra ele, eu não vou desistir,
eu não vou desistir. Porque eu sabia que eu tinha força. E aí ele pegava e falava assim, vamos que a gente consegue. E eu pegava e fazia assim com a cabeça. Porque eu tava tão determinada daquilo que eu queria, que tipo, eu ia tentar de tudo. Por mais a dor que eu tivesse passando naquele momento, eu tentava não me concentrar tanto na dor. Eu queria só ver ela nascendo. E ter aquele momento de pegar ela no meu peito. E eu lembro que no final da gestação eu fazia muito exercício para ter o parto normal. Fazia muitos exercícios, todos os dias eu fazia os exercícios para tentar o parto normal, então eu não ia desistir ali naquela hora, sabe? E aí, eu não lembro quantas forças eu fiz, eu acredito que em torno de umas 7, 8 forças, mais ou menos. Bem longas mesmo. E aí, eu não senti doer. Eu senti um pouco aquela queimação, mas não era uma queimação muito forte. Eu não sei se é porque eu tava com anestesia, né, no local. Eu não senti muito a queimação que falam que dá mesmo, né? Eu só apenas senti uma pressão muito grande. E aí em seguida saiu a cabeça. Ela falou, ó, faz mais uma força só pra ela nascer, que ela vai nascer agora. E nisso eu fiz a força. E aí ela veio e já pôs rápido no meu braço, assim, né? Aí em seguida eu já abracei. E aí eu só olhava pro Fê assim e falava assim, amor, eu consegui isso. Era a única coisa que eu falava pra ele, eu consegui. E ele todo feliz, né? Aquele pai babão todo feliz, lógico. E aí eu lembro que as estagiárias que estavam aqui assim do meu lado, o meu marido falou que depois elas estavam, ele olhou pra eles assim, tava tudo chorando, os estagiários. Então, e aí em seguida já pegaram ela do meu colo, limparam e falou assim pra mim, ó, a gente vai fazer uma lavagem nela, porque... Não, a gente teve que fazer uma lavagem nela, porque ela aspirou um pouco de mecônio, tá? E também ela tava com um cordão enrolado no pescoço, quando ela nasceu. E aí eles falaram, ó, a gente fez a lavagem nela, mas tá tudo bem, tá tudo ok. Pode acontecer daqui a algumas horas, ela acabar, se eu não me engano, vomitando, gorfando, alguma coisa assim, que era por conta disso. Alguma coisa assim, não me lembro muito bem, gente. E eu falei, não, tudo bem. Aí meu marido falou, nossa, amor, ela nasceu tão roxinha. E eu não reparei nisso, pra mim ela tava normal. Pra mim ela tava bem normal mesmo, da cor. E aí, depois, ela falou assim, ó, agora a gente vai costurar, depois que tirou a placenta, né, que eu senti aquele negócio saindo, ela falou assim, a gente vai costurar. Eu falei, tá bom. E aí ela falou, a gente vai dar mais uma anestesia pra você não sentir. Então, e eu ainda tava sentindo dor. E aí, tinha vezes que ela passava a agulha, eu sentia. Mas não tiravam a bebê do meu lado, eu sempre deixava sempre do meu lado, a enfermeira do meu lado, meu marido vendo tudo. E aí depois disso, mediram ela, pesaram, né? Ela tava com 3,5 kg, se eu não me engano, vou estar pondo certinho aqui, e 48 centímetros, se eu não me engano, também. Então aí ela nasceu às 9 e pouquinho, não lembro se foi 9h15, foi 9h45, vou estar pondo aqui, vou estar olhando lá, que eu não lembro, porque eu me confundo com a data, com o horário do meu primeiro filho. E foi muito rápido, então eu cheguei 7 e pouco, né, 7h40 no hospital, e 9 e pouco eu já tava nascendo, então foi muito, muito rápido, tá bom? Então esse foi o meu relato de parto. Correu tudo bem também o pós-parto. Se vocês quiserem, depois eu posso gravar um vídeo falando de como foi meu pós-parto, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva, tá bom? Ative o sininho para não perder nadinha, tá bom? Beijão. Tchau!